gente boa, queridos e queridas, todos os que estão aqui comigo com um coração desejoso de esponjar a consciência do Evangelho, o Espírito de Cristo. A primeira pergunta de hoje diz assim: Caio, eu ouço o Evangelho da Graça há anos, me sinto perdoado, mas continuo com as mesmas falhas de caráter, a mesma inveja, a mesma raiva. A metanoia é uma transformação real de quem somos ou é apenas a consciência de que somos amados, apesar de sermos irremediados? Olhe só, meu querido, é uma questão a que você traz que habita o coração de milhões de pessoas, especialmente, de maneira óbvia, o coração de cristãos, porque em alguns outros grupos ou linhas religiosas ou perspectivas de interpretação espiritual da vida, as pessoas não sofrem essa angústia aqui tanto quanto os cristãos. Porque eu venho dizendo há muitas décadas que o cristão é um ser humano que habita o limbo. Ele vive num limbo. A maioria dos cristãos, não são todos, obviamente, mas a maioria, eles, quando sabem da graça, que é favor de Deus e que não tem barganhas no processo, é uma decisão divina de ser generoso, bondoso, perdoador, como é uma decisão paterna de o ser quando você tem um pai ou uma mãe com essa grandeza de olhar, de interpretação, de compreensão e de valoração do que aquele filho ou filha, no tempo próprio, com a consciência mais desenvolvida, podem se tornar. Isso dá uma certa pacificação, por exemplo, trazendo para a dimensão humana e familiar, no coração desse filho ou dessa filha, esse olhar de pai e de mãe. E tem gente que, positivamente falando, quando recebem esse olhar de graça, de misericórdia, do pai, da mãe, que eles estão ali fazendo tolices, mas olham para o pai e para a mãe e veem que o pai e a mãe não desistiram do melhor que eles têm certeza que habitam o coração desse filho, como foi o meu caso. Eu fui salvo pelo olhar do meu pai e da minha mãe, porque o que eu fazia era abominável para todo mundo, a cidade inteira. Nas duas cidades onde eu vivi isso intensamente, exceto para o olhar de poucos, especialmente o olhar do meu pai e da minha mãe, porque eu chegava e, conquanto eu soubesse que as informações chegavam antes de mim, eu os encontrei muitas vezes tristes, mas nunca me desamando, nunca me excluindo, nunca deixando de crer no potencial que eles sabiam que me habitava, para o bem. Agora, eu não respondi a isso de maneira imediata. Isso demorou um tempo, até que eu amadurecesse e compreendesse, e aquele olhar deles, que nunca me excluiu e sempre me incluiu, se tornasse algo tão profundamente constrangedor no meu coração, que foi crescendo em conflito de projeção de transformação eventual dentro de mim. Entretanto, nada disso é súbito, foi súbito, nem instantâneo, nem overnight. Passou-se um tempo. Essas coisas levam algum tempo de maturação no coração da gente.
porque a dificuldade é maturar um coração infantil que vive apaixonado pela possibilidade de conhecer tudo, experimentar tudo. É quase que um checklist interior que muita gente carrega dizendo: eu só vou me sentir tendo vivido se eu tiver provado toda essa lista de coisas aqui. Isso é um sinal de infantilismo, de imaturidade. Mas a maioria das pessoas precisa viver esse processo, essa fase, e não raramente precisa apanhar, precisa sofrer, precisa experimentar as consequências da inconsequência e da leviandade no trato para com a vida, para com os outros, para com as pessoas em geral, e precisa aprender o significado do que tem valor, para que um processo de transformação, um processo metanóico, de mudança de mente, de olhar, de interpretação, comece a crescer e se alojar em nós. Em algumas pessoas, a finalização do processo é mais rápida. Em alguns casos, como foi o meu caso, eu já vinha sofrendo em dores de parto há uns 2 anos, até que chegou a hora de eu ser parido para a vida. Esse processo, que foi deflagrado pelas contorções de uma dor angustiosa, de desejo de morrer, de desesperança comigo mesmo, e uma vez que me atingiu, me emulou de dentro para fora, me empurrou, me ejetou, como uma criança que nasce rápido. Mas tem outras que vivem uma espera longa, de um estado de sofrimento ali, cordão umbilical se enrola na cabeça, a posição da criança muda em relação à passagem e à saída, o sofrimento da mãe, por exemplo, parturiente, é enorme. E tem aqueles casos, usando ainda essa ilustração do parto, da mulher quando está para dar à luz, ou dessa expectativa parental em relação à espera do nascimento de uma nova consciência num filho que não sai de uma gravidez longa, de um sofrimento contínuo, provocando dores nas figuras parentais, mãe e pai, enfim. Mas, no meu caso, eu entrei em dores até que chegou o dia. Quando chegou o dia, foi uma virada súbita. E eu abri os olhos para uma consciência nova. E uma alteração radical de caráter. Não de desejos. Eu continuei desejando e sendo desejado do ponto de vista físico, sexual, aonde eu estava. Continuei sendo provocado por gente que agora sabia que eu tinha me convertido e que queria ver se eu me mantinha firme na decisão de viver uma existência pacificada, sem briga, sem trocação, sem choque, sem luta, sem quebrar os outros. E me provocavam, e eu tinha reações dentro de mim. Mas eu consegui controlar as expressões dela fora de mim. Mas dentro de mim, quantas vezes, Deus sabe, eu olhava e dizia: esse cara não tem ideia de que é só por causa de Jesus que está em mim que eu não acabo com ele em um minuto e pouco ele vai ser um ente para ser hospitalizado, ou vai ficar desmaiado, ou com o braço quebrado, e vai ficar o ano inteiro sem poder andar direito. Mas eu pensei, eu só não fiz. E houve algumas pequenas recaídas.
Eu estou falando de mim para ilustrar o que você está me perguntando. Como um dia que eu estava indo para uma vigília de oração, e eu tinha passado o dia anterior jejuando, e meus pais e o grupo da Igreja Presbiteriana de Manaus já estavam num retiro de uma amiga irmã da igreja chamada Leni Duarte, filha da dona Hilda Duarte. São pessoas que eu não esquecerei jamais no meu coração, e que estavam reunidos no sítio dela, que ficava às margens do rio Tarumã. Na sequência desse rio veio a Cachoeira do Tarumã, que era linda naquele tempo. E eu estava indo para essa reunião de oração. Eu não pude ir no dia anterior à noite, mas eu e meu irmão Luiz, que está com o Senhor Jesus na glória eterna dos céus, fomos no dia seguinte, de manhã. Aí eu tinha duas motos, eu peguei a minha moto Honda Motocross e dei a minha moto, aliás, eu peguei a minha moto Yamaha e dei a minha moto Honda para ele ir nela. E nós fomos os dois na estrada, nem com muita velocidade, calmos. Ele era uma alma maravilhosa do meu irmão, um ser humano lindo. E nós íamos ali dirigindo lentamente um do lado do outro, a estrada longa de casa até lá, vendo a natureza, respirando o ar da floresta. Quando a gente chegou, virou uma curva, já nas imediações, faltando uns 4, 5 quilômetros para chegarmos na entrada para o sítio, que tinha que entrar na floresta para chegar lá. Quando fizemos essa curva, eu olhei e tinha uma blitz. E meu irmão ainda tinha 16 anos, embora ele já fosse um rapaz de 1,95 m por aí, grandão, forte, brancão, bonito, cabelo assim, castanho meio alourado, os olhos castanhos com flashes esverdeados. Ele era um garoto, um homem bonito e forte. E ele vinha ali e muito puro. Ele, diferentemente de mim, que nasci sentindo desejos de tudo que um cara só vai começar a querer desejar depois dos 14, 15, 16, 17 anos, eu desde meninozinho que eu já era aquilo. Então foi tudo acelerado na minha vida, mas ele não, ele viveu uma vida com cronologias normais, de acordo com a faixa etária dele, e ele foi muito mais protegido em relação às barbaridades da existência do que eu, que procurava as loucuras. E ele fugia delas, era um exímio tocador de piano e órgão, um ouvido absoluto, um ser humano extraordinário. Quando a gente fez aquela curva que ele olhou a blitz, meu Deus, ele ficou branco, pálido. E aí eu estava acostumado com blitz, eu já tinha sido perseguido por carro de polícia, com gente com metralhadora atrás de mim, enfim, eu já tinha vivido tudo mais um pouco. E agora eu estava convertido. Eu não tive nem muito tempo de pensar, nem refletir como é que eu iria lidar com aquilo. Se eu parava e dizia, meu irmão está aqui, a gente está indo para um retiro de oração, ele não tem carteira, mas a gente está vindo a 50, 60 por hora, vocês todos me conhecem, eu não sou mais a pessoa que vocês conhecem, eu sou outra, estou indo para uma reunião de oração e ver o que acontecia. Mas não foi isso que me veio à mente e ao coração, foi por instinto. Fizemos a curva, eles estavam ali e eu fui totalmente instintual. Aí um deles veio andando e mandando parar as duas motos. Eu falei ao meu irmão, fica ao meu lado, uns 3 metros ao meu lado, não fica atrás de mim. E fui bem devagar e ele crente que eu ia parar.
havia um outro guarda aqui à direita se aproximando e um outro de lá, mais longe, que estava fora da estrada. Aí eu vi, quando chegou bem em cima desse que estava na minha frente, eu levantei a moto, dei uma acelerada e levantei, ele pulou para o lado. Quando pulou para o lado, eu dei-lhe uma pesada. Pá! Que pegou aqui no pescoço dele, ele saiu, como se dizia antigamente, catando cavaco, ladeira abaixo. O outro veio para cima de mim, eu dei-lhe um outro safanão, aí ele caiu, e o terceiro nem quis correr, porque eu já tinha acelerado com a roda da frente para frente, e o meu irmão, que dirigia muito bem, era exímio em carro, tanto quanto em motocicleta, acelerou correndo, e eu disse, vai, vira, entra no mato na entrada esquerda. E aí ele entrou, e a gente se escondeu na mata, e a polícia procurando, até que desistiram e foram embora. E eu chorando, porque eu só caí em mim 30 segundos depois de ter feito o que eu tinha feito. Aí me deu uma tristeza, e a palavra é essa, de irremediabilidade. A minha questão é, Senhor, será que eu me tornei irremediável? E fomos até o lugar do retiro, eu cheguei lá aos prantos. E meu pai olhou para mim com muita misericórdia, ele já imaginava o que podia ter sido. Meu irmão estava pálido e também perplexo de ver a profundidade da minha dor. E o papai perguntou o que era, eu contei, todo mundo veio à volta, eles tiveram a melhor atitude de graça para comigo, todos aqueles irmãos, muitos dos quais já eram até meus filhos na fé, que eu tinha pregado para eles na rua, na praça, na esquina, nos clubes, nos outros lugares, e que já estavam vindo em grande proporção para a igreja, em grande número. Eles foram generosíssimos. Não, você não quis fazer isso, foi só um reflexo. Você foi assim muito tempo, então agora você já não é, mas o reflexo ainda está aí, calma. E foi excelente ter tido aquele tipo de experiência, porque me mostrou que eu tinha que redobrar a minha vigilância dentro de mim. Eu não me senti perdido em momento algum, eu já me converti bem consciente de que tudo era graça, era acolhimento, que Deus é amor, é bondade, que em Cristo estava tudo pago, consumado, isso tudo já tinha entrado em mim. A questão agora era dominar o bicho que nos habita. E Paulo fala a respeito disso em Romanos, no capítulo 7, quando ele diz que o querer o bem, fazer o bem, estava nele, não porém o realizá-lo. E com isso ele não estava falando que assim era o cotidiano dele, mas que ele identificava, mesmo sendo um homem do lado de fora irrepreensível na maioria das vezes, mas do lado de dentro ele sabia aquilo que ele ainda carregava, como você que fala de falhas de caráter associadas à inveja. Isso é subjetivo. Ninguém do lado de fora necessariamente sabe que você está invejando alguém ou qualquer coisa. E você menciona também uma outra subjetividade, raiva, que foi coisa que eu também senti, especialmente no primeiro ano, um ano e meio. Eu às vezes ainda tinha umas subtezas de raiva, dizer, meu Deus, esse cara é maluco, fica me provocando, ele não sabe que eu sou uma arma, que eu posso, com a minha mão limpa, acabar com ele. É quase uma covardia, é uma covardia. Me dava aquela raiva da estupidez dele, da provocação, e raiva também do meu autocontrole, que eu tinha que me controlar. Ficava zangado de ter que exercer aquilo por causa da idiotice. E logo me vinha à mente de que eu tinha semeado, eu mesmo, no curso da minha vida, muitas daquelas reações que agora eu recebia e em relação às quais eu lutava, sobretudo na minha subjetividade, lutando contra a raiva, contra o impulso de pular, bater e quebrar,
Eu nunca fui invejoso, realmente não me lembro de ter tido inveja de ninguém, nem da mulher de ninguém, nem do dinheiro de ninguém, nem da moto, do carro, das oportunidades de ninguém, porque eu nasci numa família onde se tinha dinheiro, o papai era um homem com muito dinheiro, então eu tinha tudo, e até o que ninguém mais tinha. E depois, quando ele se converteu e abriu mão de tudo, e não quis ter mais nada e decidiu viver como pobre, eu senti muita raiva dele estar fazendo aquilo. E fui embora. Com 15 anos eu fui pulando fora, ainda voltava em casa para pegar uma roupa e ia embora, e cada vez fui até que eu parei de voltar e até que fui embora morar de volta no Rio de Janeiro, onde eu tinha passado os últimos anos da vida. E isso tudo estava aqui dentro de mim, como um acumulado angustioso, mesmo depois da minha conversão. E é um processo. Até que eu fui entendendo que o meu coração tinha vícios, minhas emoções, as minhas afeições também tinham vícios que tinham sido alimentados durante anos, e que eu tinha que ter mais compaixão de mim mesmo, sem ser conivente e nem autoindulgente. Ou seja, eu nunca me tratei com nenhuma autoindulgência do tipo, tenha misericórdia de você, porque afinal ninguém muda assim do dia para a noite. Não. Eu sabia que eu já sabia o suficiente para mudar o que precisasse mudar. Mas que o resto tinha a ver com condicionamentos mentais, com um treino de reflexo de agressividade, de anos e anos de treinamento e de experimento de briga, de luta e tudo mais que dizia respeito à sensualidade, à sexualidade, à exacerbação desses fenômenos, ainda era praticamente natural que aquilo continuasse em mim até que isso fosse morrendo. E meu pai, mais do que ninguém, foi quem me ajudou, me dizendo: filho, essas reações são reações da carne. É o animal, é o mamífero, é o predador confiante que te habita, que nunca levou uma coça na floresta, que só comeu, devorou e saiu, lambeu a boca e foi em frente, que é um negócio horroroso, porque não te deu nem a referência de ter sido um dia atropelado por alguém, esmagado por alguém. Você se saiu bem em todas, que está aí tentando coroar a tua carne com essa glória de poder. Mas a tua consciência já está pertencendo a outro, a Cristo. Agora é um processo de a gente alimentar o teu espírito e deixar a tua carne passar fome. Carne no sentido de impulso animal, predatório, arrogante, soberbo, de empoderamentos variados, tudo aquilo que fazia parte de uma maldade treinada, condicionada e desenvolvida. E ele diz: o que você tem que ter é perseverança na alimentação do seu espírito. E você vai ler o Evangelho, e foi aí que eu comecei a ler os Evangelhos a ponto de decorá-los, e ler as cartas apostólicas a ponto de recitá-las de cor, fechar o olho e citar Filipenses inteiro, Colossenses, Efésios. Até hoje, já com 71 anos, eu sei, está tudo aqui dentro de mim, entrou para sempre, ficou para sempre. E ele disse: à medida em que você for fortalecendo essa nova consciência, esse novo pensar, naturalmente você vai desenvolver uma nova construção e constituição de caráter. Mas não se preocupe com essas subjetividades, porque pela graça de Deus você já controlou as objetividades das maldades anteriormente praticadas. Você está lidando com as subjetividades. Com as subjetividades a gente vai lidar sempre, cada vez com menos intensidade, à medida
em que a nossa rendição de consciência aos significados, aos valores e também à medida em que a prática do amor for sendo exercida por você, e à medida em que o amor for se tornando sua maior defesa, seu maior escudo, sua maior resposta, você vai se tornar tão fortalecido que não haverá lugar mais para essas expressões de carnalidade subjetiva, porque por enquanto elas emergem de você porque você ainda não adquiriu seguranças espirituais mais profundas. À medida em que isso tudo que você vai alimentar cada vez mais daqui para frente, fortalecer você, a outra dimensão que você chama de minha carne, ou de carnalidade, ou de irremediabilidade de respostas do caráter, vão ficar acachapadas pelo Espírito, porque, como disse Jesus, a carne é muito fraca, é muito frágil, é muito mamífera, é muito animal. Você tem que desenvolver isso, que tem vocação para a eternidade, que é o teu espírito, que tem um chamado para a sublimidade, para a transcendência, aprender a pensar nas coisas lá do alto, não das que são daqui de baixo, e a responder com essas categorias da ressurreição implantada em você. Agora, falando eu contigo, deixando o que eu aprendi com meu pai, que é aplicável ao que você me perguntou. Se você tem essa consciência, o resto é continuidade, o resto é treino, o resto é um dia depois do outro, sem desistência, sem voltar atrás, sem desanimar, e transformando inveja em bênção. Veio a inveja, transforme a inveja numa oração de abençoamento da vida daquele que é o objeto da sua inveja. Veio a cobiça, se ela surgir, não se preocupe, não fique angustiadamente neurótico com essa subjetividade, só diga a si mesmo, olha como os elementos dessa minha bestialidade continuam latentes dentro de mim, mas existe algo que é muito mais forte e se tornou patente em mim, que é a minha escolha de consciência. E aí transforme o sentimento numa oração ou numa projeção de bênção, de um olhar de gratidão, seja por que coisa seja que você venha a ter inveja. Abençoe o invejado, abençoe o objeto da inveja, abençoe a pessoa em questão, abençoe. E você vai vendo e verá que essas tematizações malignas vão se transformar em pautas de bondade natural, gradual e continuamente dentro de você, se você perseverar, fortalecendo o seu espírito, se alimentando de comida espiritual, de pensamentos espirituais, de significados espirituais e de exercícios espirituais, com disciplinas que se tornam práticas na vida, mas que sejam emuladas pela consciência espiritual que vem do Evangelho. Então, você falou da graça, entendeu esse conceito. Agora, você tem que praticar a graça, porque a graça me transforma. A graça que me acolhe é igualmente transformadora. A graça que me perdoa é a graça que me santifica para a prática de boas obras, como Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, quando ele afirma que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e diz no verso seguinte, lá no verso 10, que todavia essa graça que me acolhe, que é um dom de Deus, que não vem de nós, que é bondade e favor imerecido, é derramado sobre nós para que nós pratiquemos obras de graça, fruto de graça, expressões da graça na troca com o próximo, com a vida,
e com nós mesmos, em nós mesmos. A gente começa se perdoando para perdoar outros, e a gente começa a fazer com que as nossas incoerências fiquem silenciadas pelo que já foi feito por Jesus em nosso favor na cruz, mas ao mesmo tempo a gente deixa o Evangelho falar dentro de nós, mostrar o caminho, e a gente se submete a isso e crê nisso, porque esta é, afinal, a fé que opera pelo amor. Vá praticando isso, porque consciente de que você está perdoado, você está. Agora, consciente de que esse perdão empodera você para viver a vida que até agora você não aprendeu ainda a viver, para ter sentimentos que você ainda não aprendeu a ter, todas essas coisas da subjetividade não saem de um dia para a noite. Elas têm que ser vencidas pelo oposto, pela antítese delas, como prática, como disciplina, como treino, como relação, como negação delas, dizendo a elas não e dizendo sim às evidências dos novos significados que nasceram na consciência, e aí isso tudo vai sendo transformado em meio a uma perseverante paciência no coração, sem nunca admitir desistência, é um caminho para frente. E aí qualquer um que ande pacificadamente com essa consciência nesse caminho, irá vencendo, 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 vencendo. Você nunca vai ficar perfeito, graças a Deus. Mas aquilo que hoje pode chegar de maneira perturbadora e amiudadamente angustiando você, vai ficando cada vez mais espaçado. Até que vai ficando um negócio distante. Não que o potencial de que isso reapareça de alguma forma, por alguma outra razão, alguma outra vez, acabe para sempre. Mas, à medida em que você se desenvolve, que você ganha musculatura espiritual e de consciência no Evangelho, mais distantes vão ficando, mais espaçadas, menos fortes, mais diminuídas, até que depois você passa a identificá-las e dá peteleco para lá, peteleco para cá. Pode haver um dia mau, mais frágil, mas você reconhece, não dorme com nenhuma angústia culposa, acorda sabendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e prossegue para a vida como mais um dia no qual você vai vencer e não precisa carregar nenhuma memória culpada do dia que passou. Pratique isso. Se tiver que ouvir essa minha resposta algumas vezes, ouça. Mas vá adiante e não desista nunca. Tá bom? É o que eu peço que você faça mesmo de todo o teu coração, todo o seu coração. Tem um livro meu, aliás, são 4, chamados O Caminho do Discípulo. O Caminho do Discípulo. Eles existem como curso também, que você pode encontrar no caiofab.com.br/cursos. Aí dentro do blog você tem esse curso Caminho do Discípulo, especialmente naquela caixa primeira lá de cima, que tem o primeiro banner, é uma caixa aí, ó, de Black Friday. Aí dentro tem todos os cursos, incluindo o Caminho do Discípulo, que foram 4 anos de cursos. 4 anos de cursos ensinando como é que é ser discípulo, como é que a gente anda como discípulo, como é que a gente treina a mente e o coração para ser um discípulo. Quer ver um outro curso que é extraordinariamente bom para você? Foi o anterior a esse aí, aquele do Ativar, que passou ainda agora aí, esse Ativar. É um outro curso que pode te ajudar imensamente. Vá lá no caiofab.com.br/cursos e pegue, por exemplo, o Ativar, ou peça o Caminho do Discípulo para você. Vai ajudar enormemente você, porque eu pego do iniciozinho do processo e vou levando todo mundo que vai comigo até o indivíduo chegar a essa consciência mais profunda, mais ampla, que vai se tornando totalmente vitoriosa do nosso coração. Não nos faz perfeitos
atributos, mas nos aperfeiçoa todo dia e nos dá domínio próprio. E quanto mais o domínio próprio cresce em nós, como realidade que manifesta a presença ativa da nossa consciência sobre o nosso comportamento, é aí que o domínio próprio vai ganhando força, vai ficando taludo, vai ficando poderoso e vai se tornando positivamente dominador em favor da nossa vida. Tá bom? Tem uma outra pergunta que chega aqui para mim, mas eu vou pedir licença para tomar só um copinho aqui de água para eu responder. Um amigo que me pergunta aqui: Pastor Caio ou Irmão Caio, não sei como o senhor prefere. Eu prefiro lhe chamar de Pastor Caio. Me sinto melhor pela sensação de respeito. Quero lhe fazer uma pergunta que talvez fale muito mais sobre mim do que sobre o Senhor, sobre meus medos e não sobre o seu caráter. A pergunta é esta: Pastor Caio, como faço para saber se o Senhor não é só mais um artista gospel? A pergunta dele: eu te entendo, meu filho, porque você deve ser bem novinho e deve ser, até pela sua linguagem, a construção daquilo que lhe produz uma certa inquietação ou insegurança, é completamente vinculada à ideia e à construção de uma mente ainda jovem, de uma pessoa jovem, e que deve ter me conhecido aqui, de internet, de Instagram, de TikTok. Eu não diria nem tanto de YouTube, onde quem me segue no YouTube e quem me seguia antes de haver YouTube no meu canal on streaming 24 horas por dia, que era vemvtv.com.br ou vemvtv.net, foram anos e anos e anos e anos. Nós éramos o primeiro e fomos durante muito tempo o único canal on streaming no ar, com os nossos servidores espalhados do Oriente Médio à Oceania, cobrindo o planeta inteiro. Tinha gente nos assistindo em todos os lugares da Terra. E não eram alguns milhares, era uma coisa que no final do mês somava aos milhões e milhões e milhões de audiências, com e-mails que retratavam exatamente a quantidade de pessoas, aos milhares que nos assistiam no planeta inteiro e que escreviam. Pois bem, essas pessoas e outras mais antigas, as que me viram me converter a 53 anos, em 1973, porque daqui a mais um tempo já não será 53 anos, será 54 anos. Pouco tempo. Assim será, que eu venho pregando o Evangelho, pregando o Evangelho, pregando o Evangelho. Todo mundo sabe que eu sou um ente anti-gospel, que eu sou um dos maiores denunciadores desse mercado, tanto de música, quanto de programação, quanto de eventos. Ninguém antes de mim teve coragem de denunciar o mundo gospel como eu venho denunciando desde 1990. Por que eu sei que foi desde 1990? Porque essa marca gospel veio para o Brasil ironicamente, indiretamente e ironicamente, através das minhas mãos. Porque essa marca pertencia a uma editora cristã evangélica no Brasil, que eu acho que já nem existe mais, chamada de Bom Pastor. O dono da marca era um rapaz chamado Elias de Carvalho, filho de um artista evangélico, cantor batista, que durante muitos anos foi um dos mais conhecidos no Brasil, Luiz de Carvalho. E havia uma quantidade de outros cantores
E o que eu mais gostava era o Valdemar Fomin, que era o pai do meu querido amigo Vili Fomin, que é pastor da igreja Bethesda em São Paulo, junto com o sogro dele, o Ricardo Gondim, que também é meu amigo desde o iniciozinho dos anos 80. Pois bem, o que aconteceu? Eu morava na Califórnia e um amigo que tinha acabado de começar a trabalhar com Estevão Hernandes me telefonou, o Antoninho Abud. Muita gente o conhece, como conhecia o pai dele também, que foi amigo meu, muito querido. Era da igreja pentecostal de Nova Vida, no tempo em que o bispo Roberto Macalister ainda vivia. E tanto o bispo Macalister ficou muito amigo meu, quanto o pai do Abud, o reverendo pastor Abud. Pois bem, o filho dele, o Antoninho, que era envolvido com publicidade, tinha me ajudado muito nos meus programas de televisão, na produção dos programas, alugava grandes estúdios em São Paulo para eu gravar. Eu só consegui ficar o tempo que eu fiquei a primeira vez morando nos Estados Unidos, sem vir todo mês ao Brasil, de 15 em 15 dias, como em outras ocasiões aconteceu. Eu só pude dar aquele espaçamento que foi tão útil para a minha vida, da minha família, porque o Antoninho Abud me ajudou a gravar dezenas de programas que a própria agência de publicidade dele enviava para Bandeirantes, para as outras redes de TV que divulgavam os meus programas no Brasil inteiro. Enfim, eu tinha muita gratidão por ele. E quando ele me falou que tinha ido trabalhar com o Estevão Hernandes, eu já conhecia o Estevão desde 75, eu creio, ou 76, em Manaus, por aí. E ele ainda era novo, eu também. E nós tivemos, no nosso primeiro encontro, um entrevero, porque ele foi extremamente abusivo, arrogante, soberbo, e ele foi um dos que me causaram tanta raiva e que eu tive que orar e dizer: Jesus, me segura, senão eu arrebento, alejo esse Estevão aqui, que eu não sabia nem quem era. Ele era meio gordinho, assim, cheinho e arrogante. Chegou em Manaus e ele mal sabia que eu tinha poder de, em 1 minuto, 2 minutos e meio, botá-lo no hospital sem fazer força. E ele fazendo, ele provocou e saiu de lá com um não da minha parte. Então eu não desenvolvi uma boa impressão dele. Depois de 79 eu conheci a esposa dele, que naquele tempo eu não sei nem se já eram casados ou se eram noivos, a Sônia. E tive uma longa conversa com ela dentro de um carro lá no Inhambi. Um tempão nós dois conversando, e eu fiquei muito cheio de carinho por ela. Ela era uma menina muito purinha ainda, e era de uma igreja pentecostal, do pastor Epaminondas, e cheia de pureza no olhar da fé. E eu falei: bom, o marido, o noivo, o namorado dela, sei lá, é um malandro. Agora ela ainda é uma menina muito doce. Ele veio algumas vezes ao carro. Depois ele recebeu uma grande bronca do tio Cássio. Ele frequentava a igreja do tio Cássio, a igreja Cristo Salva, ali em Gianópolis, onde eu ia pregar de vez em quando, e alguém contou para o tio Cássio o que ele tinha feito em Manaus, e o tio Cássio ficou passado, chamou a ele e mais os que estavam com ele em Manaus e deu uma bronca em todo mundo. E aí eles foram obrigados a me pedir perdão. Só o Estevão pediu por obrigação. O outro, o Celcinho, e a terceira pessoa vieram espontaneamente e alegremente mudaram para sempre a atitude. Mas os anos passaram, aí quando o Antoninho me disse que estava trabalhando ministerialmente com o Estevão, eu falei: olha, eu prestaria atenção, porque esse rapaz, ele não tem alguns princípios, que são princípios nos quais você cresceu. Eu, pelo menos, não faria nada com ele. Ele poderia me trazer as vantagens que quisesse, eu não faria.
E disse isso a ele, fiquei na Califórnia, estudando, fazendo as minhas coisas e tal, quando um dia ele me liga e diz: ô, meu reverendo, eu estou indo a Miami e de lá eu vou a Nashville e Dallas e eu preciso da sua ajuda, será que o senhor poderia me ajudar? Porque eu não sei nem dizer ai em inglês. Será que o senhor poderia me pegar em Miami, me levar? Aí eu fui, com todo prazer, peguei na porta do avião, em Miami, fomos para Nashville, onde ele fez um monte de contratos com empresas cristãs de música, em Nashville. Eu era o intérprete, o tradutor em todos aqueles eventos. E ele muito alegre, muito grato. O período em Nashville foi agradabilíssimo. E aí saímos de lá e fomos para Dallas, no Texas. E chegamos à porta de um prédio enorme, onde estava escrito Word, na frente do prédio. E aí ele disse: é aqui que fica o lugar onde eu vim negociar a marca Gospel. Aí eu falei: escuta, essa marca não pertence a Bom Pastor, ao Elias de Carvalho? Ele disse: mas o pessoal aqui quer desfazer o contrato porque eles não estão pagando os royalties e direitos autorais e não sei o que e tal. Então é a hora certa, o Estevão quer pegar essa marca e transformá-la numa marca totalmente marketável no país inteiro. Eu falei: ai meu Deus, o Estevão vai transformar essa marca que significa evangelho em inglês, numa coisa que vai significar sei lá o quê. Mas evangelho não será. Aí falei para ele isso subindo no elevador. Mas ele estava totalmente encantado com as promessas do Estevão. Chegamos lá na mesa, eu sem graça. Aí apresentei a ele, conversei com os diretores e com a presidência do negócio. E falei: explica para eles o que você quer. Eu fui interpretando. Algumas vezes eu parava e dizia: olha, isso aqui não está certo. Então, você me permite dizer qual é a história verdadeira sobre esse processo? Aí ele dizia: ah, sim, reverendo. Aí eu dizia, ele contou, mas dessa história eu conheço mais do que ele. Aí, para eu não me sentir tão mal, eu dizia qual era a verdade histórica do processo. Foi. No final, a diretoria decidiu romper o contrato com o Elias da Bom Pastor e fazer um contrato que, se eu não estou enganado, ele mesmo, Antoninho Abud, assinou como procurador do Estevão com a marca Gospel. E eu saí de lá com meu coração esmagado de angústia, porque eu tinha certeza que aquele negócio iria se transformar numa das coisas mais gelecosas, mais amorfas, mais invertebradas, mais grudentamente nojentas que poderia surgir, se desenvolver, como de fato aconteceu. Isso foi no ano de 1989 que essa marca chegou e caiu na mão do Estevão e virou o que virou. Então eu estava lá no início daquilo ali, abominando aquilo ali, porque eu sabia que eles iriam transformar num mercado de futilidades, de artificialidades, de mercantilismo e de tudo mais que você viu. E se você entrar aqui no meu blog, caiofabio.com.br, e escrever na lupinha, escrever a palavra gospel, você vai ver tudo que eu penso há milhares de anos sobre esses gospel. Não só os brasileiros, mas o que aconteceu nos Estados Unidos e no mundo inteiro com essa marca. O Estevão teve o poder de corrompê-la totalmente no Brasil e outros. Não sei se aprenderam com ele ou se ele aprendeu com os outros, mas a mesma corrupção dessa marca, que significa evangelho em inglês, aconteceu praticamente no mundo inteiro. Então eu respondo a tua pergunta com essa história, te dizendo duas coisas. Eu estou aqui há 53 para 54 anos pregando o Evangelho. Pergunta ao teu avô quem eu sou, ao teu pai, à tua mãe.
Pergunte a qualquer pastor isento que não tenha inveja, raiva, ciúme de mim. Eles vão te dizer, eu leio livros, muita coisa escrita sobre mim. Eu mesmo escrevi um livro quando eu decidi romper e sair das instituições evangélico-religiosas completamente. Eu tomei a decisão em 94 e a pratiquei em julho de 1998. Eu mandei uma carta para todo mundo comunicando o meu desligamento no Brasil e na terra inteira, até com aqueles grupos que eram os melhores que ainda havia, mas eu disse, para eu servir a Deus, no que me sobra de vida, com a liberdade no Evangelho que eu sempre tive e não vou diminuir por nada nem por ninguém, eu preciso ficar livre de todo e qualquer vínculo, amarra ou fiapo, ou de qualquer coisa. E eu fiz. Ninguém me mandou embora de lugar nenhum, todo mundo ao contrário, dizia, não, não vai, vem, fica, a começar da Igreja Presbiteriana, a qual institucionalmente eu estava vinculado desde sempre. Eu tenho 6 cartas da Igreja Presbiteriana pedindo para eu não ir, para eu ficar, para eu não romper, para eu permanecer. E convites de tudo que é denominação, de lugares os mais variados, e dos Estados Unidos e da Inglaterra, de outros lugares, e eu não queria. Eu conhecia até as pessoas, eram muito boas, mas eu não queria. Eu queria andar na simplicidade, da honestidade e na genuinidade da pureza do Evangelho de Cristo Jesus. Agora, além dessas pessoas que testemunharam a minha vida, porque eu não desci de paraquedas outro dia. Eu não sei quem é André Fernandes, que era da Lagoinha de Alphaville. Ele não existia, para mim até começar a mostrar o Rolex dele, olha, isso é um sonho de consumo que a misericórdia de Deus me deu de presente, ou o carro, ou isso e aquilo. O André Valadão eu conheci como um garoto, que eu nunca pensei que iria crescer para se tornar essa criatura indesignável. E uma quantidade enorme. O Silas Malafaia, eu conheci, ele tinha 18 anos, tocando bateria lá na Igreja Maranata, do pastor Paulo Brito. Jamais imaginaria, nem no pior pesadelo, que ele iria virar o que ele virou. Agora, pergunte ao Silas quem eu sou, ele vai te dizer que ele nunca viu ninguém como eu. Todos eles vão dizer, mesmo os que têm mais raiva de mim. E você pode notar pela minha sinceridade na declaração do que eu creio e no silêncio absoluto deles em relação a tudo que eu digo, contra tudo que eles fazem e praticam. Então, responda no seu próprio coração. Quem é o Caio? Ele é um artista? Eu de artista não tenho nada. Se você me vir chorando, é porque eu estou chorando. Se você me vir rindo, é porque eu estou rindo. Quando eu estou triste, eu fico triste. Quando eu estou com extrema alegria, eu sorrio imensamente. Raramente eu gargalho. Eu não sou um homem de gargalhadas, mas até gargalhadas de vez em quando eu dou, quando elas são dignas de um bom gargalhamento. Quem mais me faz gargalhar são meus filhos e os meus netos e alguns poucos amigos. Pergunte, que você vai ver, porque é uma resposta que eu não posso passar daqui. No mais, você vai ter que se servir de testemunhas que me conheceram a vida inteira, que vão poder te dizer quem eu sou. Se eu sou for real and real, ou se eu sou só uma persona desempenhando papéis. Ora, se o que os meus filhos disserem servir para você, o que os meus netos, e tem um deles ali dentro cortando, ó, de um lado para o outro aqui, é um neto meu que está ali, cortando com todo amor e alegria, cortou para cá agora, vai cortar para ali agora, é o Mateus, que cresceu aqui no meu colo no Papo de Graça, em milhares de papos de graça que as pessoas conheceram. Ele é também aquele que eu postei aqui do meu Instagram, dando um armlock voador ali no treino. Ontem à noite a gente conversou com o Minotauro, Hoje de manhã o Hiram Grace, filho do meu
mestre, quando eu era jovem, o Hollis Grace, que viu também o material, falou, poxa, tá no sangue da família esse negócio, né, e tal. Quem me conhece a vida inteira sabe. Então eu entendo a sua pergunta e ela tem a ver com a sua juventude e com as suas decepções. Você deve ter sido muito enganado. Muito. Deve ter crido ingenuamente num monte de gente. E deve ter levado no meio da cara coisas horrorosas e tido sofrimentos enormes. Por isso o seu coraçãozinho ficou assim com essa dúvida. Agora, minha família te responde, minha mulher te responde, o teu avô te responde. Se você quiser, naquele tempo não tinha internet, mas entre na historiografia do Globo, do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo, do Estadão, da Rede Globo, das televisões mais organizadas, das bibliografias variadas e tudo. Se fosse hoje, no tempo da internet, ia estar tudo registrado, mas naquele tempo nem fotografia a gente tirava com facilidade. E você vai descobrir quem eu sou. Se eu sou outra pessoa, se sou exatamente a mesma, que continuei crescendo, 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 e que crescerei espiritualmente até o último dia, quando o Senhor me chamar e eu for absorvido pela ressurreição eterna em Cristo Jesus. É o que eu tenho a dizer a você, meu querido. Espero que eu tenha atendido de algum modo a sua questão, mas sobretudo olhe para o seu coração, porque com certeza absoluta a sua pergunta retrata a sua machucadura. E é melhor andar de olho bem aberto, como Jesus mandou, ser simples como as pombas e prudente como as serpentes, porque a gente está cercado por um serpentário de víboras venenosas. É melhor abrir o olho mesmo, porque quem não tem veneno tem constrição que te aperta até te quebrar todinho. Então, ande de olho aberto, enviado como ovelhas para o meio dos lobos, conforme Jesus disse, mas com toda a esperteza da sabedoria do Evangelho. Não ande crendo em mirabolâncias, nem em promessas, nem em exageros, nem em pseudo-milagres, nem em gritarias, nem em histrionismos, nem nada disso. O Evangelho de Jesus é a cara de Jesus, e Jesus é a encarnação do Evangelho. Então, se você quiser Evangelho, tem que ser a cara das práticas de Jesus. E Jesus é a própria interpretação de tudo que no Evangelho ele nos propôs como ensino. Quem fechou esse ciclo não se perde no caminho, tá bom? Eu vou parar por aqui, a gente já passou dos 45 minutos, eu quero só que você veja um Pix que está passando ali, que é um Pix pessoal, Caio, Fábio e Adriana, é esse desse CPF, que tem muita gente que pede, Caio, me dá o teu Pix pessoal, teu e da Adriana, porque a gente gostaria de ajudar, e vocês têm ajudado mesmo muito. Desde que eu parei de dar, que foi agora no início de dezembro, esse período inteiro de dezembro, de janeiro e agora fevereiro, foi um período muito difícil para mim e para minha mulher, e ela mesma disse, impressionante como as ofertas que todo dia entravam ali naquele Pix nos salvaram de tanta coisa e nos ajudaram tanto. Então, se você quiser, está aí. E para aqueles outros aos quais eu peço e com os quais eu insto que de fato ajudem